Dando sequência, então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a eficácia da sentença estrangeira e os prazos penais. O artigo 9º do Código Penal traz que a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. E 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1º, de pedido da parte interessada, e B, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária se emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Assim que a gente termina de ler o artigo 9º, a gente percebe que é possível a homologação de sentença estrangeira no Brasil para sujeitar o condenado a efeitos civis ou a medida de segurança. Ué, mas e o caso do Robinho? A sentença não foi homologada para que ele pudesse cumprir pena no Brasil? Não há essa previsão no artigo 9º. Realmente não há essa previsão. E aí a gente se socorre da lei de migração. Mas antes da lei de migração, eu quero chamar a atenção só de uma súmula, que é a súmula 420 do STF. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem a prova do trânsito em julgado. E a competência para homologação, né, pessoal, todo mundo sabe aqui, é do STJ, tá? Cuidado, porque no Código de Processo Penal está escrito que é do STF. Só que esse artigo ele foi tacitamente revogado, não foi expressamente, então ele ainda consta no Código de Processo Penal, mas a competência é do STJ. A linha I do inciso 1º do artigo 105 da Constituição Federal. Então, agora sim, nós podemos analisar os requisitos para essa homologação que estão previstos lá no artigo 100, parágrafo único da Lei de Imigração. Parágrafo único, então. Sem prejuízo do disposto no Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. O Robinho foi condenado à pena privativa de liberdade de 9 anos pela justiça italiana, certo? Foi requerida a extradição, porém, a nossa Constituição Federal, ela não permite a extradição de brasileiro nato. Então, esse pedido foi negado. Aí, a justiça italiana entrou com o pedido de transferência de execução dessa pena para o Brasil, porque o Robinho já estava no Brasil, né? Logo que o processo se iniciou, ele já veio para o Brasil. Então, quais são os requisitos para que essa transferência de execução de pena seja possível? Inciso 1º. O condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Requisito esse cumprido. 2. A sentença tiver transitado em julgado. Sim, a sentença transitou em julgado na Itália e isso é um requisito, inclusive, da súmula 420 do STF que já vimos, né? Inciso 3º. A duração da condenação a cumprir ou o que restar para cumprir for de pelo menos 1 ano na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. Requisito também cumprido, porque a pena é de 9 anos de reclusão. Próximo, o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes. Sim, o estupro é considerado crime, né? É infração penal, tanto pela justiça italiana quanto pela justiça brasileira. E o inciso 5º exige que haja um tratado ou promessa de reciprocidade entre os países. Já vamos falar desse inciso 5º.
tá? O que a gente tem que prestar atenção aqui é que, analisando todos esses requisitos, você percebe que a justiça brasileira não estaria adentrando no mérito da sentença italiana. Está analisando apenas os requisitos de legalidade, de validade, de forma, né? E não no mérito da condenação. Seria violação ao princípio do bis in idem, ne bis in idem, né? Que está previsto no caput do artigo 100. Olha lá, nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do no bis in idem. Então, além da proibição prevista no artigo 100 caput, essa proibição para que não haja duplo processo, né, duplo julgamento, dupla punição, também está prevista, esta proibição também está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos e também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, aqueles que defendem a possibilidade do Robinho ser processado novamente no Brasil por conta do artigo 7º, inciso 2º, né, já que ele é brasileiro, então um crime cometido por brasileiro fora do Brasil, seria uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Esses que defendem essa possibilidade são minoria, justamente por quê? Porque temos essa proibição nessas 3 normas. Partindo disso, pergunta-se: afronta afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal? Isso porque os fatos se deram em 2013 e a lei de imigração é de 2017. Então, poderia a lei de imigração ser aplicada retroagindo para prejudicar o réu? Porque vejam, essa possibilidade de transferência da execução da pena não havia sido prevista não havia previsão, né, na época dos fatos, 2013. Então, nesse sentido, o Robinho não poderia cumprir a pena no Brasil. Em 2017, houve essa previsão. Só que é possível que essa lei retroaja, então, para prejudicar o réu? Primeiramente, o STF já decidiu que as normas de direito de cooperação internacional, elas não têm natureza criminal. Então, dessa forma, não incidiria o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei de imigração, ela respeita a impossibilidade de extradição de brasileiro nato, mas então ela permite que esses sujeitos não fiquem impunes ao permitir a transferência da execução da pena para o Brasil. Tem entendimento em sentido contrário, dizendo que o judiciário brasileiro precisa analisar as normas de direito internacional, as normas de cooperação entre os países, com filtro na nossa legislação interna, mas esse entendimento é minoritário. Se fosse negada a possibilidade da transferência da execução da pena para o Brasil, se fosse negada, pessoal, as implicações seriam a nível internacional, né, por conta das relações diplomáticas entre Brasil e Itália. O sujeito, né, o Robinho, ficaria impune e a vítima teria sua dignidade violada novamente. Então, por isso, prevaleceu que não se aplica, então, o princípio da irretroatividade da lei penal, porque não se trata de lei de natureza criminal, e sim de cooperação internacional. Mas os problemas não param por aí. Vimos lá no inciso 5º do parágrafo único do artigo 100 da Lei de Imigração que um dos requisitos para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil era a existência, então, de um tratado de reciprocidade. Lembram? Inciso 5º. Acontece que esse requisito, ele é cumprido se você considerar que existe sim um acordo, um tratado de reciprocidade entre Brasil e Itália.
Porém, se você for analisar o conteúdo desse tratado, você vai verificar que é impossível que seja transferida a execução da pena privativa de liberdade de um país para o outro. Olha lá a redação do Decreto Presidencial 862 de 1993, artigo 1º, tópico 3. A cooperação não compreenderá a execução de medidas restritivas da liberdade pessoal, nem a execução de condenações. E aí, com base nesse decreto presidencial, não seria possível, então, a transferência da execução da pena para o Brasil, tá? Próximo problema, né? Repararam que o artigo 100 caput traz a expressão extradição executória? Aqui, para variar, nós temos duas interpretações. Uma delas diz que a lei não contém palavras inúteis. Então, se ele veda a extradição executória, ele veda a extradição de brasileiro nato, então também não é possível a transferência do cumprimento da pena por conta de se tratar de brasileiro nato. Seria uma espécie de extradição. Agora, uma outra corrente entende que extradição executória é apenas uma forma de dizer transferência executória da pena, que não tem nada a ver com a extradição propriamente dita. Então, por isso seria possível. Até porque a transferência da execução da pena é uma alternativa à extradição, quando a extradição não é possível. Mais um probleminha aí. É necessário o trânsito em julgado da decisão homologatória? Vejam, eu não estou falando da decisão da sentença estrangeira, tá? A sentença estrangeira precisa ter transitado em julgado, senão ela nem pode ser homologada no Brasil. Eu estou falando essa decisão que homologa a sentença estrangeira. Dela cabe recurso. É preciso esperar o trânsito em julgado para que o Robinho pudesse começar a cumprir a pena? O STJ entendeu que não. Entendeu que não precisa esperar, por quê? Porque o recurso interposto pela defesa do Robinho, eventualmente, não poderia se tratar, não poderia adentrar no mérito, né, da condenação, porque isso não cabe ao STJ analisar. O mérito já foi decidido lá pelo juízo da Itália. Então, seriam apenas questões de ordem burocráticas, formais, de validade. Então, por isso, não seria necessário aguardar o trânsito em julgado. É possível cumprir a pena de imediato. No regimento interno do STJ, nós temos lá no artigo 216-C que a homologação da decisão estrangeira será proposta pela parte requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual, bem como os previstos no artigo 216-D, e ser instruída com o original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente, quando for o caso. 216-D. A decisão estrangeira deverá ter sido proferida por autoridade competente, conter elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada a revelia, ter transitado em julgado. E 216-F. Não será homologada a decisão estrangeira que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e ou a ordem pública. Pessoal, outro problema aqui. A sentença, o processo estrangeiro, ele não foi traduzido aqui no Brasil. Então, considerando que não é obrigação, né, dos ministros falarem fluentemente a língua italiana, ainda mais o jurídico italiano, né? Então, não haveria possibilidade de homologação dessa sentença sem a tradução por tradutor juramentado ou oficial, porque só assim é que você consegue analisar se foram respeitados
todos os princípios, a legalidade, a dignidade da pessoa humana, é o devido processo legal lá na Itália, para que então essa sentença possa ser homologada no Brasil. Mas, mesmo com votos divergentes, partiu-se do pressuposto de que a decisão, a sentença estava traduzida, então isso seria o suficiente. Outro problema. Ao homologar a sentença italiana que condenou o ex-jogador Robinho a 9 anos de prisão pelo crime de estupro, caberia ao Superior Tribunal de Justiça fixar regime inicial de pena. Mesmo com voto divergente, prevaleceu o entendimento do relator no sentido de que o Brasil, né, os ministros, o STJ, eles apenas seguiram as leis processuais brasileiras. Então, se a condenação foi superior a 8 anos, o regime inicial é o fechado. Então, apenas isso, de modo que eles não mandaram, não determinaram, né, a expedição de mandado de prisão, eles apenas mandaram oficiar à justiça competente para que a execução se inicie, né? Então, a fixação do regime inicial fechado não haveria problema, porque eles não ultrapassaram a sua competência. Pessoal, resumindo então a decisão do STJ, por maioria, tá? Nenhum tópico foi unânime. Por maioria, o STJ decidiu pela homologação da sentença italiana e pela transferência da execução da pena para o Brasil. Votaram também pela possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento de pena pelo STJ, fechado, e pela desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da homologação para o início da execução da condenação. Por que mesmo que não precisa aguardar o trânsito em julgado? Porque o recurso eventualmente interposto pela defesa não pode entrar no mérito, né? São sob violação do princípio do ne bis in idem. E para fechar a aula de hoje, pessoal, a contagem do prazo. O artigo 10 traz que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Verifiquem a diferença, então. Quando a gente está falando de prazo processual penal, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do fim. Quando o prazo for penal, você inclui o dia do começo e exclui o dia do fim. Aplicação prática, para ficar claro. Pessoal, em caso de decadência, tá? O sujeito tinha 6 meses para interpor a ação, a queixa-crime, e sob pena de decadência. E ele não interpôs no prazo de 6 meses. Esse prazo é um prazo penal, certo? Significa que o dia do início está abrangido e o dia do fim não está abrangido. Então, digamos que esse prazo ele termine num sábado. Pode prorrogar até segunda-feira? Não pode. Tem que protocolar o pedido na sexta, tem que adiantar um dia, né? Porque se trata de prazo penal, não se inclui o dia do fim, somente o dia do começo. E no artigo 11, temos também que desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro. Então, o sujeito foi condenado a uma multa de R$ 182,50, né? Os 50 centavos estão desprezados, tá? Está escrito cruzeiros, mas a gente já lê centavos. E as frações de dia também. Então, o sujeito foi condenado a 1 ano de reclusão. Ele chegou na penitenciária para cumprir a sua pena no dia 12 de abril, às 8 horas da noite. Ele precisa esperar até às 8 horas da noite do dia 12 de abril do ano seguinte? Não, virou dia 12 de abril, ele já tem a pena cumprida de 1 ano, tá? Então, as frações de dia, de hora, não são computáveis na pena. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de sentença estrangeira e prazos penais. Aguardo vocês na nossa última aula, conflito aparente de normas, para encerrar esse módulo de introdução ao direito penal.
É claro que antes disso, façam o simulado e assistam à correção do simulado.